Colossenses 3, versículo 1 e versículo 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Ou 3 também, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu quero ler mais uma vez, eu quero que você preste atenção em cada palavra. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? É um texto cheio de figuras, é um texto que convida a gente a mudar a nossa perspectiva das coisas. E esse texto do apóstolo Paulo em Colossenses 3, ele é uma continuidade, onde no capítulo 2 ele fala sobre Cristo ter colocado todo o escrito de dívida dos nossos pecados na cruz. Cristo cravou na cruz. Então não temos uma dívida mais. A nossa dívida foi paga pelo Senhor Jesus. E como consequência disso, no final do capítulo 2, Paulo fala que os colossenses deveriam parar de viver uma vida legalista, cheia de regrinha para tentar encontrar o Senhor. Como eu alcanço Deus? Como eu agrado Deus? Ah, mas será que se eu não beber cerveja, daí eu alcanço? Será que se no domingo eu nem abrir o celular, daí eu alcanço? Os judeus, obviamente, não era esse tipo de regra que eles serviam, mas eles seguiam as orientações das dietas judaicas e guarda de calendário, tudo como condicionante para ter uma segurança de que eles pertencem a Deus. Eu sou da aliança. Eu sei que eu sou da aliança porque eu cumpro o calendário judaico exatamente, porque eu não como camarão. Então Paulo está dizendo, não é isso que vai garantir nada para você. E eu quero dizer para você, meu irmão, que isso é uma aplicação dessa palavra. Você pode estar no pior vale da sua vida cristã, no pior momento da sua caminhada de fé, onde você está mais em pecado do que você jamais imagina. Não é os seus acertos que garantem que você pertence a Cristo. Não são os seus bons momentos que são o seu arrimo, o seu certificado de que você pertence a Cristo. Não são os momentos bons da sua vida. Não é a devoção sua, porque ela oscila. Infelizmente, isso faz parte de ser vaso de barro. Eu vivo orando por uma coisa sobrenatural que é constância. Constância, eu quero ser constante, mas os seres humanos são inconstantes. O apóstolo Paulo, quando se deparou com a sua inconstância, ele pediu para Deus, remove de mim isso aqui que me atormenta, eu quero voltar para quando estava bom, quando estava gostoso. E Deus fala, não vou tirar. Isso aí chama espinho na carne, é para você não se ensoberbecer, porque se eu te desse essa constância que você quer, você ia ficar soberbo, então eu preciso permitir que alguma inconstância, alguma oscilação aconteça na sua vida, porque daí você não vai poder confiar que você é alguém firme, decidido, que consegue praticar a vida cristã, mas você vai sempre lembrar que é graça. É graça, é graça, é graça, é graça. É incrível porque Paulo diz, vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo, que está lá no alto. Lá em Efésios 1 ele fala que nós também estamos sentados com Cristo no alto, nas regiões celestiais. Nós estamos em Cristo pela fé. Mas a gente tem um costume, isso significa que a nossa fé não está madura ainda, sólida o suficiente. A gente tem um costume de pensar que nós temos menos acesso a Deus quando nós não estamos no melhor momento da nossa vida. E Paulo diz, para de se apegar a essas obsessões de regras e que tinha que estar assim o tempo inteiro.
Eu sei que a gente tem os nossos rituais e eu acho que eles são importantes e a gente tem que manter eles. Acordo de manhã, o que você faz? Algum ritual você tem para manter a sua paz, pelo menos para acabar o mau humor durante algum tempo. Ninguém fale comigo, eu vou escovar os dentes, vou tomar o café, eu vou olhar pela janela, vou levar o cachorro para passear. 2 horas depois eu vou falar bom dia para alguém. A gente tem esses rituais, eles fazem parte. No entanto, quando os rituais não dão certo, quando aquilo que faz parte da vida comum, em que a gente tenta se apegar para ter segurança, não dá certo, nós continuamos em Cristo Jesus e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e nós estamos ainda garantidos pelo sangue de Jesus, protegidos por Jesus. Se nossa moral oscilou, se nós resvalamos o pé, mentimos, roubamos, participamos de uma coisa que não devíamos ter participado, agimos mal, continuamos em Cristo Jesus. Amém? E o apóstolo Paulo começa esse capítulo falando: gente, vocês morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, então vamos fazer o seguinte: vive essa dinâmica da cruz, porque aqui é uma dinâmica da cruz, ok? Você morre com Cristo, ressuscita com Cristo, morre com Cristo, ressuscita com Cristo. Quando que os colossenses morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo? Pela fé, gente. Paulo não está falando que todo mundo morreu mesmo, fisicamente, e depois ressuscitou, igual Jesus morreu e ressuscitou fisicamente. Ele está falando que pela fé, quando você põe a tua fé no Senhor Jesus, que foi pregado na cruz, o que acontece é que Cristo, é como se você tivesse com Cristo morrido e ressuscitado. O Senhor te representa, Ele leva você para o túmulo, Ele leva a sua natureza pecaminosa, porque a gente tem uma natureza pecaminosa, maligna. Ele leva essa natureza para o túmulo, Ele sepulta essa natureza, e nós ressuscitamos com uma nova vida, uma nova natureza. Nós ressuscitamos com uma natureza divina. O Senhor reparte com a gente e faz a gente ser participante dessa natureza divina. Estava lendo essa semana William Law, e ele fala assim, que assim como o Espírito Santo criou Adão puríssimo, gerou Adão puríssimo, sem pecado, numa natureza pura, mas depois o nosso pecado corrompeu todos os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos hábitos. Do mesmo jeito, na nova criação, esse Espírito faz de novo o que ele tinha feito com Adão já. Nós nascemos de novo do Espírito com uma natureza nova, uma inclinação nova, um coração novo. Agora nós não estamos só aqui, nós estamos lá. E é por isso que Paulo fala: põe seu olho lá, olha para lá, pensa lá no alto, nas coisas do alto. Porque você morreu para essa vida, você morreu para o pecado, você morreu para tudo que é visível. Você está vivendo para um reino invisível. Você está vendo para um governador invisível que é o Senhor, um pastor invisível, um senhor invisível, um amante invisível. Como Pedro escreve: ainda que vocês não o vejam, vocês o amam e se alegram com uma alegria indizível. Ele é invisível. Ele é invisível, mas o que ele faz comigo, quando eu olho para ele, me mostra que ele é mais real do que tudo que eu vejo. Cristo vai para a cruz e se oferece como um sacrifício pelos pecados. Ele espera o Pai ressuscitá-lo, então o Pai o chama à vida, levanta ele do túmulo, e Cristo passa 40 dias aqui com os discípulos, ou mais de 40 dias, uns 40, né? Eu não lembro sempre, é 40 mais alguns que ele já estava, mas enfim. A quaresma de Jesus, né? Porque ele não aguentava mais ficar aqui com esse povo incrédulo. Eu falei assim: mais 40 dias aqui, vamos ficar mais 40 dias. E daí ele ascende aos céus. A palavra fala no Salmo 24: abram-se os portões dos céus para que entre o Rei da Glória, vitorioso nas batalhas. E os portões da Nova Jerusalém se abrem e Jesus entra na casa dele. E ele é colocado no trono à destra do Pai. A cruz era um caminho para a presença. E quando Jesus chega na presença do Pai, ele senta no trono, ele faz aquilo que é inevitável para quem realmente chega na presença e perto de Deus. Ele começa a interceder.
É impossível você não interceder se você chega perto da presença de Deus. Se você chega perto do trono de Deus, o seu coração começa a queimar pelos desejos de Deus. E você começa a pedir para Deus fazer, assim na terra como no céu. E você começa a olhar para todo lugar e você começa a pensar, isso poderia ser diferente se o Senhor viesse. Isso poderia ser diferente se o Senhor viesse. Eu poderia ser diferente se o Senhor viesse. Aquela pessoa poderia ser diferente se o Senhor viesse. O Brasil podia ser diferente se o Senhor viesse. Se o Evangelho chegasse, podia ser diferente. E aí nessa presença eu começo a interceder, porque a presença dele abre os meus olhos. Tem tanta luz no céu, tanta glória no céu. Jesus chega, ele senta, ele começa a ver a terra, e ele vê segundo o plano eterno de Deus, e ele começa a interceder, me dá as nações, me dá as nações, me dá as nações. Ele morreu, ressuscitou e ascendeu. E assim, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, uma vez por todas, nós morremos para o pecado. Nós somos ressuscitados com Cristo como filhos de Deus e chegamos na presença do Pai. Temos esse privilégio que nós somos convidados por Ele para sempre ir. Como a gente leu em Hebreus 10. Com isso, não é só a salvação que tem forma de cruz, mas a vida cristã é cruciforme. Por que a vida cristã é cruciforme? Porque toda vida cristã ela tem uma dinâmica dupla. Se você quer se tornar um discípulo de Jesus, ou se tornou um discípulo de Jesus, a vida cristã tem sempre uma dinâmica dupla, que é inevitável, que é, até o dia que você morrer, você vai ter que morrer para algumas coisas e buscar outras coisas. Vai ser sempre assim. Até o dia da sua morte, você como um filho de Deus, sua vida vai ser assim. Você ainda vai ter que diminuir em algumas coisas, e Cristo ainda vai ter que crescer em algumas áreas na sua vida. Você vai ter que morrer ainda para perspectivas, conceitos, sentimentos da terra, e você vai ter que buscar, pensar, nutrir, alimentar, cultivar pensamentos e sentimentos celestiais. É uma dinâmica dupla. Você vai ter que viver e você vai ter que morrer. Sempre o discipulado é assim, a vida cristã tem uma dinâmica de cruz. Vai ser crucificado, vai ser ressuscitado. Vai ser crucificado, vai ser ressuscitado. Como Abraão, entrega o seu filho revive. Você renuncia, Deus te dá de novo. Você entrega algo nas mãos de Deus, Deus depois te ensina uma outra coisa e acrescenta outra coisa no lugar. Nunca vai mudar, a vida cristã é assim. Deus sempre vai pedir para você fazer renúncias, e Ele sempre vai estar pronto para te encher de graças, de bênçãos, de cuidado. Então Paulo diz, essa é a dinâmica da vida cristã. Tira os olhos daqui, bota os olhos lá. Vocês já morreram para cá, agora vocês estão vivificados para lá. Pensem nas coisas do alto, por quê? Porque a vida de vocês está escondida lá em Cristo Jesus. Quem você é ainda não foi totalmente revelado. Já a gente vai para 1 João 3, onde ele fala exatamente essas palavras. Porque ainda não sabemos o que haveremos de ser. Nós já somos filhos de Deus, mas a gente não sabe ainda o que é esse negócio. Começou o processo que não terminou. Amém, irmãos? Está tudo bem com você? Já ficou uns pedaços seus aí no caminho? Busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. Essa palavra alto significa para cima, cima, além, e podia se referir a um lugar. A Nova Jerusalém de cima, os céus, a Jerusalém eterna, que precedeu a Jerusalém terrenal. Então, é a casa de Deus. Olha para o alto, é o reino de Deus em plenitude. É onde o trono de Deus está. Ele está dizendo isso, põe a sua mente lá. Lá na Nova Jerusalém. Por quê? Por que ele está falando para a gente pôr a mente lá, gente? Alguém tem alguma sugestão? Por que é para a gente olhar para lá? Lê o versículo 1. Por quê? Porque é onde Jesus está. E Jesus é sempre o centro da vida cristã. Ele é sempre o centro da espiritualidade cristã. Ele é sempre o centro de tudo que a Escritura aponta. Jesus é sempre o centro. Então Paulo quer saber, onde é que Jesus está agora? Ele não está no túmulo? Ele não está nos Estados Unidos, né? Com os mormons? Ele está lá. Então você tem que olhar para lá. Porque você não pode tirar o olho de Jesus em nenhum momento. Jesus está lá, na direita de Deus. E o que Jesus está fazendo?
O que significa olhar para Jesus e buscar as coisas do alto? Presta atenção. O que está acontecendo lá do lado de Jesus? Que Ele está falando para você olhar para Ele. Jesus está desfrutando das delícias perpétuas do Salmo 16. O Salmo 16 inteiro é sobre Jesus. O Salmo 16 inteiro é sobre Jesus. E ele fala sobre... Vamos lá? Vamos dar uma passeada lá rapidinho? Abra sua Bíblia no Salmo 16. Jesus ora o Salmo 16. Presta atenção, imagina Jesus falando essas coisas aqui. Ó. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti eu me refugio. Eu digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo, senão somente a Ti. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. A gente só vai saber que Jesus está dizendo isso lá na glória, no último versículo, no final. Mas eu quero que você imagine Jesus sentado no trono, olhando para a terra e dizendo para o Pai o versículo 3. Imagina Jesus sentado no trono, olhando para a terra e falando: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. O prazer de Jesus são os piedosos da terra. É o povo que Ele está preparando, é a noiva dEle, é a igreja dEle. São aqueles que Ele salvou pelo seu sangue. Que Ele olharia o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Jesus está lá sentado e olhando, falando: eles são o meu prazer. Verso 4. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome deles. Existe uma promessa sobre os deuses, os ídolos e as outras religiões na Escritura, de que ninguém nunca mais vai lembrar o nome desses deuses. O que é Buda? Não sei. O que é? Não sei o que é. O que é o... Tá vendo? Eu já estou vivendo na eternidade, eu já nem lembro mais. Glórias! Então, já que não é para lembrar, não vamos falar. Verso 5. Irmãos, Jesus viveu como um perfeito levita, em santidade e sem herança nessa terra. E ele pode dizer o versículo 5, e Jesus no trono diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, o Senhor sustenta a minha sorte. Jesus não tinha outro tesouro, ele não tinha outra herança. Até quando ele estava na terra, o tesouro dele era o próprio Pai. Gente, Jesus não veio morrer por anjo, está escrito lá, acho que é Hebreus. Jesus não veio morrer para poder conseguir um pedaço de terra maior. O interesse de Jesus, embora secundariamente seja toda a criação, o planeta, ele veio por causa de gente, ele derramou sangue por causa de gente. Mas ele já falou isso no verso 3. Verso 6, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Olha Jesus falando, a minha herança é linda, a minha herança é o Pai, e a minha herança são aqueles irmãos que Ele me deu. Verso 7, eu bendigo o Senhor que me aconselha, porque até durante a noite o meu coração me ensina. Tem noite na eternidade, irmãos? Tem momento que não tem a glória do Senhor brilhando lá? Não tem. O Senhor fala com Jesus o tempo inteiro. O Pai orienta Jesus o tempo inteiro. Jesus continua o ministério dele agora, sentado no trono. Ele está ganhando as nações, ele está ganhando os povos, ele está discipulando através da igreja, ele está redimindo a cultura, ele está trabalhando. E isso tudo em comunhão com o Pai, e o tempo inteiro o Pai aconselha o Filho, e o Filho conversa com o Pai, em perfeita comunhão, face a face, um do lado do outro. Olha o verso 8, meus irmãos, se não é Jesus, tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Tá bom para Jesus agora, né? Por isso o meu coração se alegra, e o meu espírito exulta, e até o meu corpo repousará seguro, porque não deixará a minha alma na morte, não permitirá que o teu santo veja corrupção. É um texto falando de que quando Jesus morresse, o corpo dele não ia ser comido de bicho. Não ia ter verme lá, não ia inchar. Você já foi em velório, fica aquela coisa.
feia, gelada, vai apodrecendo, começa a cheirar. Essa aqui é uma promessa que diz que isso não aconteceria com o corpo físico de Jesus. Verso 11. Mas aqui é a promessa da ressurreição. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpétuas. Jesus está agora desfrutando das delícias perpétuas. E Paulo, em Colossenses 3, fala assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês têm acesso a tudo que está acontecendo no céu. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Você acha que Paulo não sabe do Salmo 11, quando ele escreve isso aqui? Se ele é o fariseu dos fariseus, se ele é o cara que tem decorado o Antigo Testamento. O que está acontecendo à direita de Deus? Cristo está sentado, desfrutando das delícias perpétuas da presença do Pai. E Ele diz: põe os seus olhos lá agora. Tira o prazer da sua vida de lá, tira o sentido da sua vida de lá, dessa comunhão do Pai com o Filho. A W. Tozer escreve assim no livro Em Busca de Deus: o problema é que costumamos pensar no mundo visível como algo real e duvidar da realidade de qualquer outro mundo. É só isso aqui que tem. O mundo dos sentidos se intromete na nossa atenção dia e noite, a vida inteira. O pecado embaçou as lentes do nosso coração, a ponto de não conseguirmos enxergar a outra realidade, a cidade de Deus, resplandecente à nossa volta. O mundo dos sentidos triunfa. O visível se torna inimigo do invisível. O temporal se torna inimigo do eterno. Eis a maldição herdada por todo membro da raça trágica de Adão. Mas na raiz da vida cristã repousa a crença no invisível. O objeto da fé cristã é a realidade que não se vê. Se você visse o que Paulo está pedindo para você ver, você ia ser a pessoa mais feliz da face da terra. Ontem eu ouvi uma música nova lá da igreja do Alessandro Vilas Boas, mandei para a Ariadne na live, ficou assim: pastor, que música é essa? Que letra é essa? Que povo é esse? Eu salvei o áudio dela, da reação dela, falei assim: todo dia eu vou ouvir essa resposta sua para eu rir. É uma canção de Estevão, o nome da música. E eles falam sobre o martírio de Estevão. E o pré-refrão fala assim: eu já não sinto mais as pedras, porque os meus olhos estão em ti. Você acha que Estevão sentiu uma pedrada daquela quando ela via Jesus em pé na frente do trono, meu irmão? Eu podia até sentir, mas eu não estava nem aí. Já viu o Goku quando fica no Super Saiyajin? Vem as pedras, vai sangrando a cara e ele está assim olhando para Jesus, nada me afeta. O apóstolo Pedro escreve assim: aquele que sofreu na carne morreu para o pecado. Eu já não ligo mais o que acontece com o meu corpo. Ontem eu pedi para o Senhor me dá o coração de David Brainerd. Morrendo de tuberculose, orando 10 horas por dia. O que eu sinto não me afeta mais. A comunhão com Deus me capturou. Não interessa, estou morrendo lá na cama, lá, morrendo de tuberculose, na casa do Jonathan Edwards, mas ele continuava orando, intercedendo. Eu estava lá no meio dos índios, na neve, e ele relata no diário dele, das 6 da manhã às 6 da noite, eu chorei até a neve derreter, clamando que o Senhor salvasse aqueles índios com os cultos pagãos aos demônios. O frio não afetava mais o homem. E olha que o registro de história da família dele, que todo mundo tinha depressão e todo mundo morreu de depressão. 10 irmãos morreram de depressão, o pai morreu de depressão, morria tudo com 20 anos. E ele tinha depressão também. Ah, irmãos, mas quando o coração dele foi capturado pela visão do Cristo, a depressão ficou lá no chinelo. Eu tenho depressão, mas não tem problema, eu fico olhando para ele mesmo assim. Irmãos, será que a gente ainda acredita no poder do Evangelho? Será que a gente acredita no poder desse Evangelho que nos convida, olhe para Cristo? Que daí pode vir pedrada, que eu não estou sentindo mais elas. Pode falar de mim, eu não estou sentindo mais. Eu não preciso reagir, eu não preciso responder ninguém. Eu não preciso, mas não tem que me defender, não tem que me explicar. Porque eu estou olhando para Ele. E esse é o convite ao longo de todo o Antigo Testamento, quando o salmista fala, eleva a minha alma. Ele está falando de olhar para cima. Põe os olhos no Cristo, põe os olhos no Senhor. Olha o que Hebreus fala para nós.
Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Acho que pode desligar aqui. Todo culto é a mesma liturgia, eu peço para ligar e desligar, você já percebeu, né? Perceba o que o Senhor pode estar falando. Algo deve ser desligado no seu coração nessa manhã. E outra coisa deve ser ligada. Aleluia, glória a Deus. Porquanto Moisés considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Quê? Moisés achou que sofrer por Jesus era riqueza. Mas Jesus nem tinha nascido. Faltavam milhares de anos para Jesus nascer. Mas é que ele estava vendo invisível, irmãos. Jesus já existia, meus irmãos. Irmão, Jesus não está aqui. Ó. Você já pensou assim, nossa, eu queria ter vivido lá no primeiro século para ver Jesus. Não, irmão, você pode ver Jesus hoje. Você pode ver Jesus agora. Nem Moisés tinha Jesus lá em carne e osso, mas ele via Jesus. E o texto fala assim, por que ele considerou esse sofrimento da saída do Egito? Porque ele contemplava o galardão, a recompensa de sofrer por um Cristo que ainda não tinha nascido. Moisés tinha os olhos no alto, ele contemplava, ele via as recompensas do alto, ele via o Salmo 16, as delícias perpétuas da obediência a Deus. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Colossenses 3:1, olha de novo na sua Bíblia. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ainda essa ideia de que a gente pode ver Gálatas 3:1, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Paulo está dizendo que quando ele pregou para os Gálatas, a pregação dele pintou uma imagem na cabeça dos Gálatas e eles viram Jesus crucificado. Paulo, em Colossenses 3, só pode estar falando dos olhos da mente, dos olhos do coração, dos olhos da alma. Não é para você sair pela rua olhando para assim, ó, só olha assim agora, eu não olho para ninguém mais, não olho para baixo. Você vai para a glória, já já. Então a palavra de Paulo é simples, gente. Eu que sou enrolado para explicar, mas é simples. E vocês não são muito fáceis de entender, né? Mas tá bom. Paulo está dizendo, tudo que vocês são foi crucificado. Isso inclui os seus olhos. Os seus olhos terrenos foram crucificados com Cristo. Você precisa começar a usar os novos olhos que Deus te deu. Os olhos são a janela da alma. Onde você pôr o seu olho, isso vai cultivar desejos, vontades, intenções no seu coração. Fica olhando pela janela para você ver o que vai acontecer. Olhando o apartamento do vizinho lá. Eu sei que lá no apartamento lá da Chico e Samuel, diz que acontece umas coisas lá que eu vou falar. A velhinha já morava lá, já. A velhinha gosta de fazer um nudes lá. De repente, meu Deus, você assusta, acontece. Foi assim que aconteceu com Davi também, né? Mas não era a velhinha. Se fosse, talvez não tinha o Salmo 51 na Bíblia. Mas o que Paulo está falando é que os seus olhos terrenos foram crucificados. Você tem que começar a treinar os novos olhos que você ganhou. Você tem que treinar os seus olhos espirituais, os olhos do seu coração. Paulo ora em Efésios capítulo 1, verso 16. Eu oro que o Senhor abra os olhos do coração de vocês. Ilumine o entendimento de vocês. Vocês morreram para essa vida, vocês ressuscitaram com Cristo, mas vocês precisam abrir bem os olhos. Muda o jeito de enxergar. Como? Ele fala, busque as coisas lá do alto. A palavra significa procurar a fim de encontrar. Procurar para descobrir, pelo pensamento, meditação, raciocínio, investigação.
se empenhar, procurar, pedir enfaticamente, exigir algo de alguém. É um trabalho interno, é um trabalho da alma, é um trabalho do coração. Vou dizer como eu faço isso. Eu abro um versículo, Colossenses 3, essa semana. E eu falo, eu vou ficar 2 horas pedindo o que está escrito nesse texto aqui. Senhor, põe os meus olhos no alto. Senhor, me ajuda a ver o alto. Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, me mostra o que está acontecendo no alto. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí eu canso. Aí eu fico quieto um pouco. Aí eu volto. Senhor, coloca os meus olhos no alto. Me ajuda a pensar nas coisas do alto. Senhor, dá-me entendimento. Abre os olhos do meu entendimento. Depois de 2 horas, meu irmão, tem uns negócios que estão diferentes dentro de mim. Quando Paulo fala busca, é isso que ele está dizendo. Peça enfaticamente, medite. Aí começa a vir outros versículos na cabeça. Opa, 1 João 3, Tiago 3, a gente vai passear nele se der tempo, não sei. Acho que tem. O Senhor começa a aumentar o seu entendimento, a sua percepção das situações. Mas Ele está dizendo, você tem que buscar, meu querido. Jesus morreu por você, ressuscitou, te deu um caminho aberto. Mas existe uma participação sua. Como a gente pode buscar essas coisas do alto? Como a gente pode fazer isso? Vou ler um trecho de um livro que só tem em inglês, senão eu já tinha te dado. O discipulado começa com a contemplação, é o nome do livro. Samuel Whitfield. Discipleship begins with beholding. Ele fala assim, como podemos nos tornar como Deus? Um Deus a quem nós mal conhecemos. Os humanos foram projetados para se tornar o que contemplam. Os dons ministeriais que Deus deu à igreja foram dados para que possamos contemplar a Deus e nos tornar como Ele. Os pastores receberam esse dom para dar Deus para o povo, para que o povo possa contemplar através do pastoreio. Os líderes de adoração receberam essa capacidade para conduzir a contemplação de Deus. Os pais receberam esse benefício para revelar Deus aos filhos, os ministros também, e os professores e todos, para que Deus seja melhor visto. E se a gente não está dando Deus para o povo ver, o nosso discipulado está desviado, está fora do fundamento bíblico. Então a exortação é, vocês têm que olhar para o alto, onde Cristo está. Vocês têm que ver Cristo, vocês têm que pensar em Cristo. Deixa as palavras santas de Deus formarem uma imagem na sua mente. Santifica a sua imaginação. Mas qual vai ser o resultado desses nossos novos olhos fixados no alto? Qual que é o fruto disso? A gente vai ter a capacidade de imaginar a terra debaixo do reinado de Cristo. A gente vai começar a entender qual a intenção de Deus em cada situação. Por quê? Porque todos nós temos coisas na nossa vida que a gente pensa, isso aqui não muda, isso aqui é assim mesmo. Às vezes o seu jeito, às vezes é o relacionamento com o seu pai, ou com outro, você fala, isso aqui é assim mesmo. Não, eu não sei, eu não gosto de ler mesmo, é assim mesmo. Não, mas peraí, Deus te deu um cérebro, Deus te deu olho. O capeta é que não deixa você ler. Tem alguma coisa aí que o demônio entrou na sua vida. Não, mas eu não é assim mesmo, não. Não, irmão, se você tivesse lá no ano 502, onde 10% da população era alfabetizada, daí beleza, nós vamos entender. Mas não é a realidade. Olhar para o alto faz você imaginar como a vida seria debaixo do reino de Cristo, do governo de Cristo. Então tem um tanto de coisa na sua vida que você não sabe que pode mudar. Mas quando você olha para o alto o suficiente, você imagina diferente aquilo. Nossa, isso poderia ser diferente. Por quê? Porque você ganha visão espiritual, você ganha fé. Na linguagem de Paulo, muitas vezes é fé. Fé é ver. É ver com o coração. É ver aquilo que é invisível. É você imaginar, uma imaginação santificada. O que é possível de acontecer, o que Deus pode fazer. Aonde nós podemos chegar. O que a glória de Deus pode alcançar? Como nós podemos ser transformados? O fato da gente murmurar muito de qualquer coisa na vida é um sinal de fé pequena. Porque daí a gente não enxerga a solução. Daí a gente acha que só ficar detonando vai fazer alguma coisa. Não vai fazer nada. Você vai atrair um monte de demônio para a sua vida.
Entendeu? E vai morrer no deserto lá. Lembra do povo lá que não parava de reclamar? Irmãos, é por isso que Deus calou a boca de Zacarias. Você vai ficar 9 meses sem falar nada, porque você não acredita. Então não vou deixar você falar nada mesmo, que o seu filho vai ser João Batista, você vai ficar quieto. Porque se você falar alguma coisa, você vai estragar mesmo os milagres que eu estou fazendo. Então, zíper na boquinha. Então, irmão, deixa eu dizer para você. Você falar para quem mora na sua casa os defeitos dessa pessoa, não é trazer redenção. Trazer redenção é você olhar para o alto o suficiente que você consegue imaginar como aquela situação pode ser diferente. E daí você fala, Senhor, como eu posso cooperar com aquilo que eu já entendi que o Senhor quer fazer? Como eu posso trazer o reino? Como eu posso ajudar o reino a chegar aqui? Me dá os seus olhos. É passar por essa praça, não tem como você não orar. É só se você não olha para o alto. Não tem como você passar aqui e não orar. Esse é o resultado. É que a gente vai ter uma percepção mais redimida da realidade. A gente vai começar a pensar, o que vai mudar se o reino de Deus chegar no casamento? Poxa, poderia ser assim? Poderia. Por quê? Porque eu olhei para o alto, eu vi como é que é, eu estou vendo aqui. É como se fosse uma sobreposição. Eu começo a ver o reino de Deus aqui embaixo. Eu começo a imaginar as coisas celestiais acontecendo aqui. Eu começo a ter esperança. Caramba, isso aqui pode acontecer aqui. E daí a gente sai dessa venda que Satanás põe no nosso olho, onde tudo parece cristalizado e imutável. Gente, só existe uma coisa que é imutável, é Deus. Se você acha que tem alguma situação imutável, é porque você está vendo com os olhos do diabo, com os olhos da carne. A venda que Paulo fala que o diabo colocou nos nossos olhos. Porque quando os nossos olhos são abertos, a gente crê que qualquer situação pode mudar, até um morto pode reviver. Até um câncer pode ser curado. Até o pior pagão pode ser convertido. Imagina Pablo Vittar virar um crente assim, tipo o apóstolo Paulo. Paulo Vittar. Você precisa dos olhos do reino. É possível, não é, irmãos? Agora, se eu não tenho esses olhos, eu começo a despecabilizar o pecado. Tá? Faz sentido? O que está rolando muito hoje? Não, isso aqui não é pecado, aquilo não é pecado. Porque, nossa, é tão cruel falar que o Pablo Vittar está pecando, porque eu nem sei o que ele é, tem um monte de título hoje, eu já parei com esses negócios aí, que isso aí enche a cabeça de minhoca. Ele é gay, mas sei lá o que mais. Não acha, é tão cruel, puxa, ele sente, mas isso é maligno. Isso tortura a alma dele, porque ele não foi criado por Deus para isso. Se eu não tenho os olhos do alto, eu começo a pensar, não, mas isso aqui não tem mal nenhum, qual o problema transar antes do casamento? É só, assim, não vai trazer problema, usa camisinha, daí você não vai ter problema. Não é qual o problema social? O problema é que as pessoas transam, daí elas fazem filhos, e daí os crianças viram órfãos, está tudo lá no censo, e nós temos que fazer capelania prisional com os meninos. Mas se usar camisinha não tem problema. Você não tem olhos espirituais. Você tem olhos carnais, mundanos, terrenos. E o apóstolo Tiago escreve, a sabedoria daqui da terra, ela é terrena, animal e demoníaca. É um jeito de pensar a vida que você pensa, não, isso aqui não tem problema, não, isso aqui está tudo bem. Já viu uns irmãos tentando casar os outros na igreja? Do diabo. Eu só vi porcaria acontecer através dessas tentações de juntar. Não, isso aqui, você podia dar certo, vamos lá. Gente, você machuca tanta gente porque olhos terrenos, sabedoria terrena. Será que Deus não tem um chamado para aquela pessoa que ela precisa viver algumas coisas? E você está achando que a urgência dela é casar? Será que essa é a urgência de Deus? Olhos espirituais, meu irmão. Você ia tentar casar o apóstolo Paulo se ele estivesse aqui hoje. E ele falando, não, eu estou feliz que está assim mesmo, é bom ficar assim, que dá mais tempo para servir o Senhor. Não ia ter vários livros da Bíblia por causa de você. Porque você ia aconselhar o apóstolo Paulo. Imagina só você tentando solucionar os problemas que não são problemas. Porque você não tem olhos espirituais. Amém, irmãos? Você precisa subir. Por isso que eu vim com essa camiseta hoje. Deus chamando, vem aqui em cima. Que é o que ele fala para o apóstolo João lá em Apocalipse. Come up here, vem aqui de cima, eu vou te mostrar algumas coisas. A perspectiva de Deus. Eu não vou parar, eu vou pregar mais. Deixa eu beber uma água. Orei muito essa semana para poder pregar pouco.
Não é toda semana que eu consigo, porque o vaso de barro é inconstante, mas eu orei um monte de semana, eu vou pregar um monte hoje. Vamos lá. Pergunta. Eu falei o que acontece, qual pode ser o resultado. Já expliquei, acabei de explicar. Agora eu quero falar o que exatamente a gente está buscando quando a gente olha para o alto. 3 coisas que a gente vai buscar quando a gente põe os olhos no alto. Primeira coisa. Lembra que o alto é a presença, é a Nova Jerusalém, é onde Cristo está no trono. Primeira coisa. Eu quero que você vá comigo para 1 João 3. Depois a gente volta para Colossenses de novo. 1 João 3. Essa madrugada tirei uns demônios lá dos quartos das meninas, que o senhor falou que foi por causa do negócio que eu assisti no Netflix, que não é pornô, tá? Fica tranquilo. Mas eu estava lá orando ontem, e daí o senhor mostrou de novo uns bichos lá, e eu comecei a repreender, e eu falei, Espírito Santo, por que esses bichos estão aqui? Ele falou, porque você assistiu aquele negócio lá que você acha que não dá nada. E gente, sabe, quando a gente diz, nossa, eu quero ver uma coisa inocente, você já fez isso? Eu só quero passar tempo. Você precisa de olhos espirituais, meu irmão. Não estou dizendo que você vai virar o exorcista do Papa. Não vá no cinema ver esse filme. Russell Crowe é bom, mas eu não aconselho. Mas você vai alcançar discernimento. Você vai alcançar discernimento. 1 João 3:1, que eu pedi para vocês abrirem. O pastor presbiteriano tem que falar bem português. É o que me ensinaram. Tem que ser culto. 1 João 3:1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Haveremos de quê? Vê-lo como Ele é. Não sei se você percebeu, tem 2 vezes o verbo ver nessa passagem que a gente leu. A primeira é o versículo 1, é a primeira palavra. Eu percebi que a cultura, a língua portuguesa me enganou muito tempo na leitura desse texto. Porque automaticamente eu li esse texto e interpretava como a gente conversa entre a gente. Veja bem. Porque a gente usa assim, né? Veja bem. A gente não fala desse jeito. Vejam, veja bem. E eu percebi, né? Eu olhava assim, mas parece que ele só está concluindo. Assim, não, veja bem. Né? Olha, Deus nos amou. E daí eu percebi, não, ele está falando para a gente olhar para um lugar. Não é só veja bem, é tipo, olha o grande amor que o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O que você está procurando quando você olha para o alto? A primeira coisa é a alegria do grande amor de Deus por você. Essa é a primeira coisa que você está procurando quando você olha para o alto. Porque a gente já falou, na presença do Pai, no alto, há plenitude de alegria. Paulo escreve que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Salmo fala que na tua presença tem delícias perpétuas. Nesse Salmo 16 aparece alegria 2 vezes, a palavra exultar uma vez e delícias contínuas ou perpétuas. E qual é a procedência dessa alegria que a gente vai encontrar olhando para o alto? É por causa da aprovação do Pai, de uma vida perfeita. Presta atenção. Jonathan Edwards escreve assim, que o céu é um universo de amor. Por quê? Porque no céu, Deus é a fonte do amor, e o amor está fluindo de Deus, e essas correntes de amor que vão fluindo de Deus vão se dilatando em rios em que os santos podem se banhar. E Cristo Jesus no céu está perfeitamente, não só sendo amado pelo Pai, mas Ele está continuamente sendo elogiado e aprovado por tudo que Ele fez aqui na terra. Então na destra do Pai, Jesus está constantemente recebendo elogios e aprovação de Deus.
como um pai que tem orgulho do seu filho, o coração de Deus está transbordando agora mesmo pela aprovação e o amor de Cristo. O pai está exaltando o filho, ele está falando assim, gente, olha aqui ele. Olha aqui o que ele fez, olha as mãos dele, olha as chaves na mão dele, olha o furo nas mãos, olha o lado dele, olha aqui ele. O pai está dizendo para todos os seres celestiais, olha o meu filho. Eu amo, ele me dá prazer, eu aprovo. Não tem defeito nenhum nele, ele obedeceu tudo, ele fez tudo. Eu tenho orgulho desse menino. Como um pai elogia um filho, o pai está exaltando Cristo no céu. A ressurreição de Jesus já foi o ato de aprovação do pai. O fato de que a vida de Jesus foi plenamente aprovada foi que o pai falou assim, vou te ressuscitar. Porque você não merece a morte não merece segurar você não tem pecado, você não pecou, a morte é consequência do pecado, você não vai morrer, sai do túmulo. E os céus veem Cristo ser elogiado pelo Pai continuamente. Ok, por que isso vai me dar alegria? Porque eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, quando eu ponho meus olhos no alto, eu sei que eu estou sendo participante das bênçãos de Cristo, co-herdeiro com Cristo. Eu estou recebendo os benefícios desse amor do Pai. O Pai me ama porque Ele ama Cristo e eu estou em Cristo. E o Cristo me redimiu. E eu estou ressuscitado com Cristo, e eu sou também objeto do amor do Pai. Eu fui lavado, perdoado, comprado, e o Pai se alegra na minha existência. Então, quando eu ponho os olhos no alto, eu experimento, eu vejo o grande amor com que Deus me ama também. Segunda coisa, versículo de número... Esse aqui mesmo que a gente leu, versículo de número 2. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Irmão, a gente ainda não consegue ver o que é ser filho de Deus plenamente. A gente tem uma ideia do que é ser filho de Deus. Mas a gente não consegue perceber a glória que é ser quem a gente é, ser igreja, ser noiva do Cordeiro. A gente não sabe ainda. E o que esse texto está dizendo para nós é, a gente ainda não viu porque ainda não foi revelado. Mas quando a gente vê Cristo, quem a gente é também vai ser revelado. E a segunda coisa que acontece é que quando eu olho para o alto, eu encontro quem eu sou em Cristo. Porque a minha vida está oculta em Cristo. Volto para Colossenses. 1 João 3, Colossenses 3 falam a mesma coisa. A minha vida está escondida em Jesus. Quem eu sou de verdade, a minha nova identidade, ela está escondida em Jesus. Presta atenção aqui agora. Segue comigo nessa figura. Quando a gente se converteu, foi como se a gente morasse num casarão bem velho, tudo podre, caindo aos pedaços, parede rachada, cheio de rato, cheio de bicho, cheio de morte, cheio de mofo, envenenado, e a gente estava lá com 100 anos, sem dente, sem nada, banguelo, morrendo, e nós morremos lá na casa. Quando nós nascemos de novo, o que aconteceu? É como se a gente voltasse a ser um bebê dentro desse casarão velho, abandonado, assombrado, desgraçado. E a casa é esse corpo, é essa mentalidade, é essas emoções. O que precisa começar a acontecer? Eu preciso sair dessa casa, para eu começar a ver o mundo de outro lugar. Eu tenho uma outra identidade, eu tenho que sair dessa casa. Essa casa velha, pensamentos velhos, sentimentos velhos, mofados, apodrecidos, dores do passado que fizeram com você, que você não consegue superar. Você quer se livrar desse negócio, vou sepultar esse velho homem, eu quero sair dessa casa caindo aos pedaços. Paulo está dizendo, a sua vida verdadeira está escondida em Jesus, você tem que olhar para Jesus. Quem você é de verdade não é isso aqui que está vivendo, que você está vivendo, está escondido lá. Olha para ele, você vai achar quem você é. Você vai conseguir se ver santificado. Já teve essa experiência? Já aconteceu isso com você? De você ter esperança e se imaginar santificado em algumas áreas da sua vida e pensar, eu imagino que eu posso nunca mais ficar irritado com ninguém. Você já teve fé disso para você mesmo? Eu imagino que eu nunca mais. Vai e preenche aí. Preenche esse pecado que você acha que você vai morrer com ele. E eu quero dizer, você não precisa morrer com ele. Então ele está falando, sua vida verdadeira está escondida em Jesus. Vai lá achar em Jesus.
Olha para Jesus que você vai ver que você pode ser transformado. Não, esse é o meu jeitão mesmo. Está escondido em Jesus. Você é um filho amado de Deus. Talvez você ache mó piegas ouvir essa frase. Filho amado de Deus. Ah, lá vem o... Como é o nome daquele cara lá? Você é o centro do coração de Deus lá? Nem precisa falar o nome dele, os ídolos não vão ser lembrados mais no reino. Tipo assim, você ouve falar isso, ó, você é filho amado de Deus, aí você pensa, ai, tá bom. Sabe por que você faz assim, tá bom? É porque você nunca ouviu isso da boca de Deus, você ouviu só da boca de outras pessoas. Porque na hora que você ouvir 1 João 3, Cantares 7:10, João 15:7, Efésios 1, na voz de Deus, você vai falar, eu sou mesmo. E eu não mereço nada. Me sacia com o seu amor pela manhã, e eu cantarei de alegria todos os dias da minha vida. Salmo 90:14. E desse versículo eu fiz uma oração derivada, que eu repeti muitas vezes e repito, que é acordar de manhã e falar, Senhor, me sacia com o seu amor e eu vou negar o mundo inteiro. Eu vou negar o mundo inteiro. Eu não preciso de nada. Eu não preciso nem que... A igreja pode ter 10 pessoas só e ninguém gostar de mim, não tem problema. Me sacia com o seu amor, eu vou negar o mundo inteiro. Nada vai me corromper. Então, irmão, eu preciso olhar para o alto e descobrir a alegria do grande amor que Deus tem por mim. Eu preciso sim. Em último lugar, Tiago 3, vamos encerrar? Vai lá comigo. Tiago 3. Olha lá, um texto que fala do alto também. Tiago 3, verso 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Vamos parar aqui um pouco, vamos estacionar um pouquinho aqui. Na família de todo mundo, em toda a igreja, e no meio de todos os grupos de amigos, sempre tem uma pessoa que se fala assim, aquele lá é o inteligentão. O cara lê um monte, ele fala de uns negócios que a gente nem sabe o que é, ele gosta de física quântica. Ele lê livro de física, filosofia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente diz que essa pessoa é inteligente. Tiago está dizendo, não é essa pessoa que é inteligente. Isso é considerar alguém inteligente segundo os padrões terrenos. Mas ele vai falar de uma inteligência do alto. Então ele começa falando, existe entre vocês alguém que é sábio e inteligente? É? Tem mesmo? Então vou falar o que é sábio e inteligente de verdade. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Então ele está falando assim, gente, claro que tem gente que Deus deu um cérebro diferenciado. É óbvio. E Deus revela a glória dele nisso também. Mas ele está dizendo, ser inteligente não é ter um cabeção. Ser inteligente é saber ter uma conduta boa, segundo a palavra de Deus. Alguém que sabe se portar diante dos outros é inteligente. Verso 14. Se pelo contrário disso, vocês têm um coração, em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade. Gente, rivalidade é do diabo, tá? Sempre. Não se gloriem disso. Tem gente que pensa, não, precisa disso, esportividade, senão as pessoas não vencem na vida. Não, quando a gente não tem Deus, só tem o diabo mesmo, daí a rivalidade é a motivação que a gente precisa. Mas se a gente tem Cristo, a motivação pode ser Cristo, não pode? Não pode ser amor, não pode assim, eu vou fazer tudo isso, porque eu quero glorificar Deus na minha existência terrena. Não é porque eu quero ser melhor que os outros. Se a gente não tivesse Cristo para ser a motivação, então rivalidade serve, tá? Que é melhor você... Não sei se é melhor, né? Mas deixa para lá. Às vezes é melhor você ter um pouco de rivalidade do que se você ficasse o dia inteiro na cama vegetando, que não tem vontade de sair e fazer nada. Claro que é. Mas nós não estamos falando de gente que não tem o evangelho. Nós estamos falando de gente que tem o evangelho. E nesse processo, o que a gente desejaria é substituir essa motivação da rivalidade
E claro que isso é um processo em eu quero glorificar a Cristo, é por isso que eu vou ser o melhor nas coisas que eu faço. É por isso que eu vou preparar o melhor sermão, fazer a melhor oração, pastorear da melhor maneira que eu posso essa igreja. Não é para provar para outros pastores que eu venci e tal, né? Contra as estatísticas, essa coisa, sentimento revolucionário, né? De quem vai vencendo na vida, assim, ó, tá vendo, viu? Eu estou para provar o meu valor. Não, irmão, eu não tenho que provar, Jesus provou meu valor na cruz, eu não tenho que provar valor para ninguém, não. Entendeu? Senão eu vou ficar minha vida inteira brigando com meu pai. Para com isso, pelo amor de Deus. Não deve ser isso que motiva a gente. Não, porque um dia falaram. Gente, esquece, tem sabor de mel, joga pro lixo essa música. Quem me viu e não me ajudou, viu na prova e não estendeu a mão, você vai ver que a minha vitória tem sabor de mel e vai se envergonhar, aleluia. Irmão, esquece, foi agora, né? Agora foi bem igual, né? Deu os gatilhos aí, quem deu o gatilho? Quem é da Assembleia de Deus deu o gatilho. Nós vamos orar no final para sair esse demônio da sua vida. Não é Assembleia, eu tô falando gatilho, o trauma, gente, o trauma. O diabo age pelo trauma, irmão. Ixi, vários anos da história dessa igreja eu frequentei a Assembleia de Deus para orar nas madrugadas. Mas vamos lá. Onde estávamos? Esses irmãos estão prestando atenção. Então, irmão, rivalidade, para com isso aí, tá? Para com isso aí. Precisa de ambição na vida. Tá? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Essa semana eu fiz uma oração várias vezes, eu quero te aconselhar. Faz uma oração e fala assim, Deus, pega toda a minha ambição e canaliza para Jesus. Ela está pulverizada entre várias coisas. Eu quero um monte de coisa, eu estou tudo dividido. Canaliza tudo para Jesus, me faz obcecado por Jesus, fascinado por Jesus. Que a profecia diz assim, olharão para aquele que transpassaram e chorarão por ele. Prantearão como quem pranteia por um primogênito. Se eu não estou pranteando é porque eu não estou vendo ele. Se meu olho não tem lágrima é porque eu não estou vendo ele. Então você faz uma oração assim, pega toda a minha ambição, Senhor, toda a minha capacidade de ser humano, de ser ambicioso, de querer o carro dos outros, mulher dos outros, casa dos outros, emprego dos outros, e canaliza tudo para Jesus, para eu querer Jesus, e ser obcecado por Jesus, e olhar para as coisas do alto. E daí eu vou ganhar a sabedoria do alto. E ele diz, não se gloriem desse tipo de sabedoria aí terrena, porque senão vocês vão mentir contra a verdade. Não é verdade, isso não é sabedoria nem inteligência. Verso 14. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, essa sabedoria é terrena, animal e demoníaca. Porque onde tem inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Você já viu uma discussão, uma conversa, onde assim, eu não sei nem por que nós estamos discutindo? Confusão, demônio. Sabedoria da terra. Não, porque nós estamos pela briga, na verdade. Não é nem porque é para se resolver nada. É porque é isso que eu estou falando. Não, mas é isso aqui. Não, mas é isso aqui. Por que nós estamos brigando? Confusão besta. Nem faz sentido isso aqui. Não vai chegar em lugar nenhum. E isso é sabedoria terrena. Ele está falando demoníaca. Mas, irmãos, verso 17. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura. Depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial. Eu não estou querendo o meu benefício nesse negócio. E é sem fingimento ou sem hipocrisia, porque é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a justiça. Então quem luta por justiça brigando, não está lutando por justiça, na verdade, porque é em paz. Nós temos que olhar talvez para o Luther King, talvez para o Desmond Tutu, é em paz. É em paz. Nós temos um monte de coisa errada no mundo que a gente tem que se levantar com, é em paz. Nós vamos ficar de pé lá diante do Pilatos e continuar discordando. Ou nós vai pôr a nossa cabeça para assim, vai lá, nega Jesus. Não, é em paz, eu vou lutar por justiça e eu vou dizer, não é isso aqui. Eu não vou brigar, não vou matar ninguém no caminho. Por quê? Porque a sabedoria da terra é assim, nós temos que resolver um problema. Aí os caras assim, eu tenho uma ideia genial. Aí o cara escreve tudo, vamos fazer, você vai fazer aqui, nós resolvemos o problema. Resolveu. Em 2 dias o problema está resolvido. Tem 10 cadáveres para trás. Essa não é a sabedoria do alto.
Mas essa é a sabedoria natural para todos nós, entendeu? Quantas vezes você já não brigou dentro de casa porque essa luz está acesa e eu não sou sócio da Copel? Tem que resolver o problema, mas você não precisa matar o seu filho, entendeu? Então essa é a sabedoria da terra. É tipo assim, o ministério tal da igreja não está funcionando, vai lá e carca eles. Vai resolver ou só vai matar o outro no caminho? Então sim, eu vou corrigir, mas eu não quero matar no caminho, porque essa não é a sabedoria do alto. A sabedoria do alto é gentil, amigável, pacífica, cheia de misericórdia. E como que eu vou ganhar a sabedoria do alto? Olhando para o alto, irmãos. É a sabedoria de Cristo. Olha para o alto, exercita esse negócio aí. E daí, se a gente tiver tudo isso, irmão, ninguém vai se sentir excluído na igreja. Porque se a gente for tudo amigável, gentil, sem fingimento, nossa, todo mundo vai querer vir para essa igreja, até os ateus. Eu falo assim, nossa, aquele povo lá é bom demais, eu quero congregar lá. Por quê? Você crê em Jesus? Não, não crê em Jesus, mas é que tem um amor lá que é bom, que eu nunca vi. Amém? É possível, meus irmãos? Você vai fazer tudo isso aqui que eu preguei hoje? Não, né? Mas Jesus pode fazer na sua vida, amém? Se coloca de pé. Que agora eu preciso orar muito por você, para essa palavra fazer alguma coisa assim. Porque você é difícil demais. Meu Deus. Por que Deus me deu tanta gente difícil para pastorear? É porque só tem esse tipo de gente mesmo, né, gente? Senão ia ser os anjos. Põe os anjos para ouvir eu pregar aqui, mas eles não precisam. Só tem um tipo de gente, é gente difícil mesmo, não tem gente fácil. E o que vos fala é o mais difícil mesmo. É o mais perigoso. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Tem tanto à sua disposição em Cristo Jesus. Tanta coisa para você provar com o Senhor.